Fala, pessoal. Boa tarde, aliás, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Manda um joinha aí para mim, por favor, para a gente começar aqui a nossa live, o nosso AK News. Hoje com um entrevistado muito importante. Nós vamos falar sobre a questão da concessão da SEDAI, né? Na verdade, essa concessão de saneamento, e também vamos falar o que muda em nossas vidas, né? É importante lembrar que essa mudança ela começa na criação lá de um novo marco regulatório do saneamento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou chamar aqui o nosso amigo Bernardo Santoro, que vai poder nos explicar um pouquinho mais sobre esse tema. Fala, Bernardo. Boa noite, tudo bom, meu amigo? Como vai, meu caro? Tudo bem? Um grande abraço para você e para todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, todo mundo que está aí nos assistindo. Bernardo, eu queria que, antes de iniciar, que você explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem aonde entra, primeiro, o que é, né, o Instituto Rio Metrópole, aonde ele entra nisso, e depois um pouquinho sobre a tua história, e vamos entrar na questão do saneamento dessa concessão da SEDAI. Tá bom, vamos lá então. Primeiro vamos falar sobre o Instituto Rio Metrópole, né? O Instituto Rio Metrópole é o órgão executivo que faz a gestão da governança metropolitana do Rio de Janeiro. O que é a governança metropolitana do Rio de Janeiro? A metrópole do Rio de Janeiro, ela é constituída, a região metropolitana do Rio de Janeiro, ela é constituída de 22 cidades que estão ali ao redor da Baía de Guanabara, né, com destaque para a própria cidade do Rio de Janeiro, a capital, que é o coração dessa região metropolitana. E nesse contexto, a Constituição, através do seu artigo 25, parágrafo 3º, estabelece que, dependendo das circunstâncias políticas, se um determinado estado quiser organizar a sua região metropolitana numa governança, através de uma lei complementar, essa lei complementar estando de acordo com o Estatuto da Metrópole, que, de certa forma, regulamentou esse artigo 25, parágrafo 3º, só em 2015, e se fizer essa organização nos termos da Constituição, essa região ela passa a ter uma certa autonomia administrativa e até normativa. Ou seja, ela pode ter algum tipo de poder de editar leis, executar não leis, mas editar... normativas, né? Portarias. Normativas, resoluções que têm algum nível de poder normativo. Não vamos dizer leis, mas tem algum nível de poder normativo, bem como muito poder administrativo. Isso é uma coisa muito recente do ponto de vista de gestão pública brasileira, porque, como eu te falei, só foi regulamentado em 2015. Mas, em 2013, o Supremo Tribunal Federal já tinha tomado uma decisão através da ADIM 1842, que, de certa forma, inspirou a elaboração do Estatuto da Metrópole, dizendo, naquela época, que regiões metropolitanas poderiam tomar para si certas competências municipais, notadamente na área do saneamento, caso se comprovasse na prática que o interesse público que envolve o saneamento ultrapassasse a mera questão local do município e tivesse impacto em outros demais municípios. E óbvio que o saneamento é um caso em que, se você não tem saneamento numa cidade, essa falta de saneamento impacta na cidade vizinha. Portanto, o saneamento é certamente o interesse público que com mais facilidade se enxerga um interesse comum metropolitano que sobrepuja o mero interesse local de se fazer uma determinada realização de saneamento ali. Então, o Rio de Janeiro ele foi um pioneiro nisso, né? A região metropolitana do Rio de Janeiro é a única região metropolitana que está organizada já nos termos do Estatuto da Metrópole. Eu gosto sempre de citar aqui a região metropolitana de Curitiba, a região metropolitana de Belo Horizonte, tem alguns instrumentos metropolitanos bastante avançados,
mas essas regiões metropolitanas elas foram organizadas antes da edição do Estatuto da Metrópole. Portanto, elas não usufruem de todas as instituições públicas de direito público que no Rio de Janeiro, hoje, a região metropolitana do Rio de Janeiro usufrui por conta de ter sido feita após o Estatuto da Metrópole, e essas regiões metropolitanas ainda não se adaptaram a esse novo regime legal. E aí, dentro dessa realidade, aqui no Rio de Janeiro, numa sessão do Conselho Deliberativo da região metropolitana. E o Conselho Deliberativo é quem realmente manda na região metropolitana, tá? Eu sou o órgão executivo. Quem é que faz parte, Bernardo? Explica ao pessoal quem é o Conselho. Vou explicar. O Conselho Deliberativo, que é quem efetivamente manda na região metropolitana, é um conselho composto pelo governador do estado, que é o presidente desse conselho, os 22 prefeitos da região metropolitana e 3 membros da sociedade civil eleitos através do Conselho Consultivo, que é onde ocorre a participação da sociedade civil nesse arranjo. E aí eu, aqui, enquanto Instituto Rio Metrópole, nós aqui presidindo o IRM, nós, além de propormos as demandas que vão ser apreciadas pelo Conselho Deliberativo, nós também executamos aquilo que for lá deliberado. Então, dentro desse contexto, em fevereiro do ano passado, nós propusemos ao Conselho Deliberativo, em parceria com o BNDES, a aprovação de uma modelagem de concessão de saneamento para toda a região metropolitana, e essa modelagem foi aprovada. Foi aprovada com apenas 2 votos contrários, e como mesmo os que perdem nessa votação, eles são obrigados a acatar a decisão soberana do Conselho Deliberativo, e isso é um traço distintivo fundamental entre uma região metropolitana e um consórcio, né? Num consórcio de cidades, se uma das cidades não estiver interessada naquele modelo que foi proposto, simplesmente sai, vai embora e não participa daquele processo. Já na região metropolitana, por ter muitas normas de ordem pública e força cogente, de imposição, então, mesmo que alguma cidade vote contra, se ela perdeu na votação, ela é obrigada a acatar a decisão da maioria do colegiado. E isso foi o que aconteceu, 2 cidades votaram contra, todas as outras votaram a favor, e a modelagem foi aprovada. Depois, numa reunião em dezembro, os demais documentos dessa modelagem, após todo o processo legal típico, envolvendo consulta pública, audiências públicas, revisão do trabalho. Após tudo isso, houve a elaboração final dos documentos, os editais, tudo relativo à própria licitação, e esses documentos foram aprovados em dezembro do ano passado, dando ao Estado do Rio de Janeiro vamos dizer assim, a incumbência, né, de tocar e executar esse projeto metropolitano que é a concessão. Então, isso também tem que ser deixado muito claro. Tudo que o Estado do Rio de Janeiro fez, de janeiro até abril, de ordem técnica minuciosa, e aí mando meus parabéns à Secretaria da Casa Civil, liderada pelo secretário Nicola Mittione, o assessor Riley, todos técnicos muito brilhantes, mas o que o Estado do Rio de Janeiro fez foi executar uma ordem dada pela região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a verdadeira detentora do direito de outorga da concessão de água e esgoto. Não é o Estado do Rio de Janeiro, mas o Estado do Rio de Janeiro fez essa licitação em nome da região metropolitana, com poderes emanados pela região metropolitana e pelos municípios que vieram a aderir a esse projeto de maneira voluntária. E isso tem que ser deixado muito claro, pela própria lógica da coisa, e aí sim destacando, em última análise, a importância do processo metropolitano, porque, na verdade, o poder concedente da outorga de água e esgoto foi a região metropolitana e os municípios de fora da região metropolitana que aderiram a esse projeto e entregaram ao Estado do Rio de Janeiro o poder de executar essa licitação, porque a estrutura da região metropolitana, naquele momento, não era grande, forte o suficiente para poder executar uma licitação de tão grande monta, que, inclusive, se mostrou extremamente bem sucedida, né?
se mostrou aí a maior, acho que o maior êxito assim, da história das licitações no Brasil. Então, o governo do estado está de parabéns pelo trabalho de execução desse trabalho, mas lembrando sempre que foi a região metropolitana e os municípios, porque essa concessão ela é metropolitana ou municipal, que esse conjunto de entes que são verdadeiramente os detentores da competência de direito de outorga. O estado do Rio de Janeiro foi o executor dela. Na verdade, Bernardo, então, só para as pessoas entenderem, a gente vai para essas questões desse leilão. O marco, né, e aí do saneamento, ele diz que essa obrigação, né, do saneamento e também de fornecer água são dos municípios, né? Aqui no Rio, a gente tem instituída a região metropolitana, ou seja, os municípios que estão dentro dessa região disseram o seguinte: olha, quem faz isso é a região metropolitana, né? Para a gente, tem municípios que estão fora da região metropolitana e eles fazem de forma própria. Apesar que, nesse leilão, nós tivemos, inclusive, municípios que não estão na região metropolitana, né? Um tema importante, Bernardo, e isso as pessoas ficam muito... mas... então, o Estado, ele privatizou a SEDAI, e aí a SEDAI que vai ser mais caro. É importante a gente lembrar que a questão da SEDAI, a SEDAI não perderia valor de mercado absurdo, porque não competiria mais ela fornecer água, e mais do que isso, uma empresa que tem um superávit de 1 bilhão, como dizem, né, por ano, não sei o quê, e tem uma entrega tão deficitária, é sinal que tem alguma coisa errada nessa conta. Eu tenho um lucro absurdo, mas presta um serviço horrível. Então, explica para a gente como acontece essa concessão. São 3 lotes, né, Bernardo? Explica para a gente. 4 lotes, um acabou não tendo ganhador, deve vir em licitação novamente dele, mas explica como é que vai ser isso, e mais do que isso, qual é o ganho para o cidadão fluminense. Beleza, então vamos lá. Só para primeiro corrigir uma questão ali que foi falada, o marco do saneamento, ele na verdade ele deixa claro que o direito de concessão pertence aos municípios ou à região metropolitana. E, na verdade, ele apenas vem a destacar uma questão que já foi definida na DIN 1842. Então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é nesse sentido. E, obviamente, que o Supremo ele só decide uma coisa a princípio, né? Pela sua constitucionalidade ou não, se estiver na Constituição. E aí, não custa lembrar que, historicamente, é entendido que o saneamento ele pertence aos municípios como direito de concessão, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição, que diz o seguinte, que tudo aquilo que for de interesse local de direito de concessão dos municípios. E aí, na verdade, o Supremo, ele só naquele momento destacou que esse interesse local, que é uma norma aberta, jurídica aberta, o que é interesse local? Podem ser muitas coisas. Que o saneamento está dentro desse interesse local e, portanto, seria municipal, a não ser que esse interesse local se tornasse maior do que a própria localidade, aí ele vira interesse comum e, conjugado com o artigo 25 da Constituição, passa a ser, então, metropolitano e não meramente municipal. E aí, você citou muito essa questão do superávit da SEDAI de 1 bilhão ano, só que, assim, a modelagem como foi feita aqui dentro pelo BNDES e depois aprovada na região metropolitana e executada pelo Estado do Rio de Janeiro, num esforço coletivo, ele traz uma expectativa de investimento, isso em contrato, tá? Na ordem de 31 bilhões de reais, sendo que somente nos primeiros 10 anos, 90% desse valor vai ser investido para se chegar à universalização do serviço de saneamento em toda essa região. Por que tem que ser nesses 10 primeiros anos? Porque o marco do saneamento, o novo marco, ele dá como termo final para que o país como um todo chegue
a esse nível de saneamento, que a gente chama de universalização, que é 99% dos lares recebendo água e 90% tendo esgoto tratado. Ele dá esse termo até 2033. Então, na verdade, esse projeto acabou garantindo ao Rio de Janeiro, ou às cidades do Rio de Janeiro que estão dentro desse processo, acabou garantindo que essa meta, pelo menos para essas cidades da região metropolitana e aderente, essa meta será cumprida. Meta que não seria cumprida a se permanecer na gestão SEDAI. Por quê? Como foi feito, como o próprio estudo do BNDES fala, são necessários quase 30 bilhões de reais para se chegar a essa universalização. Então, a se manter o processo SEDAI, o que a gente chegaria normalmente é numa projeção aí de conta de padeiro, né, apenas em 2051 que nós conseguiríamos chegar à universalização da água e do esgoto, a se permanecer o modelo antigo, o que a gente vai conseguir reduzir em 20 anos. Isso na conta de padeiro, porque se a gente parar para pensar que as cidades vão crescendo, etc. e tal, pode botar 2061 fácil, pode botar 40 anos. Então, na verdade, a gente antecipou em 30 anos a universalização do acesso ao saneamento na região metropolitana e cidades aderentes. E aí, meu amigo, parafraseando até a frase de um famoso sociólogo, assim como quem tem fome tem pressa, quem não tem saneamento em casa tem pressa também. A gente não pode, por conta de um suposto modelo em que os políticos tenham, de repente, um controle social sobre a empresa pública, a gente não pode, por conta disso, deixar com que pessoas que na ponta estão sofrendo com falta de saneamento continuarem a tomar água podre, continuarem a jogar seus dejetos direto no mar. A gente não pode deixar isso acontecer. Quem não tem saneamento tem pressa. E esse modelo que nós pusemos no ar, num grande esforço de região metropolitana e governo do estado do Rio de Janeiro, se nós não tivéssemos feito isso, nós estaríamos negligenciando uma quantidade absurda de pessoas que hoje não têm acesso a esse saneamento. E aí, só para terminar, já porque foram várias perguntas que você fez, a questão dos lotes. Foram 4 lotes, na verdade, né? A modelagem foi dividida em 4 lotes. E qual era a expectativa da questão, né? Qual era a lógica da questão? A gente pegaria a cidade do Rio de Janeiro, que é o filé mignon do processo, e dividiria ela em 4 partes, tá? Depois a gente pegaria a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é o contrafilé do negócio, e dividiria também em 4 partes. E, por fim, o interior, que vamos dizer assim, é a carne de segunda, né? Não vamos chamar de osso, porque também tem seu valor, mas é a carne de segunda, né? E aí também dividiria-se em 4 pedaços, e aí a gente montaria 4 lotes, sempre com um pedaço da cidade do Rio, um pedaço da região metropolitana e um pedaço do interior. Essa foi a lógica da construção da coisa, e aparentemente deu muito certo, né? Dos 4 lotes, 3 foram vendidos com ágios superiores até 100%, e apenas uma não saiu, não teve lance. Na verdade, teve um lance, mas a empresa que venceu 2 lotes anteriores ficou sem fôlego e acabou retirando a proposta que tinha sobre esse lote, que era o menorzinho. Só que aí, olha que interessante, né? E Deus escreve certo por linhas tortas. Com o julgamento deserto desse lote, várias cidades que não tinham acreditado no projeto agora querem aderir. O lote vai ficar ainda maior, ainda mais robusto, mais valioso. E a expectativa agora é que saia um lote ainda mais valioso do que teria saído se tivesse recebido um valor, um lance no leilão do dia 30. Então, na verdade, agora, com isso, cidades retardatárias vão ter a chance de entrar no projeto, nós vamos ter a chance de levar saneamento para essas cidades, e nós vamos ter um bloco 3 gigante, um bloco 3 robusto,
que com certeza vai sair, até porque são várias as cidades que estão procurando a Casa Civil nesse momento, e são várias as empresas que já estão sondando se vai ter mesmo, quando que vai ser, porque quer participar. Então, assim, nós estamos de novo vivenciando um processo realmente muito dinâmico e muito prazeroso de ver que, mesmo por linhas tortas, Deus escreveu certo, e nós vamos ter um bloco 3 que vai ser leiloado e vai também gerar para esse pessoal do bloco 3, agora robusto, agora fortalecido, o direito ao saneamento, que é tão importante para a nossa população. Então, só para o pessoal entender, Bernardo, a gente tem o lote 1, que foi, bloco 1, né, que foi arrematado pela Aegea, né, Isso. pela Aegea, que temos municípios, e aí, se as pessoas quiserem até anotar, são os municípios de Cachoeira de Macacu, Itaboraí, Magé, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Saquarema, Tanguá, Casimiro de Abreu, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, São Francisco de Itabapoana, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, São Sebastião do Alto e o Rio de Janeiro, com o que se chama de AP21+, né, que pega Botafogo, Copacabana, Lagoa e Rocinha. Esse é o bloco 1. O bloco 2 eu não tenho aqui, Bernardo. Tem a parte do Rio de Janeiro. Passa para a gente, por favor, o bloco 2, por favor. Meu caro, vai passando, porque eu vou até pegar depois, mas de cabeça não tem. Mas a lógica é sempre essa: um pedacinho do Rio de Janeiro, um pedacinho da região metropolitana e um pedaço do interior. Então, só para o pessoal entender aqui, o bloco 4 pega a Baixada Fluminense, mais a região do Rio de Janeiro, que é a Zona Norte, tá? Então, Zona Norte, mas tem alguns bairros ali do centro, que é Santa Teresa, Paquetá, mas basicamente Zona Norte e Baixada. O 3, que não saiu, são duas cidades, se eu não me engano. O Bernardo pode... Japeri e... Não é Japeri e Miguel Pereira, se eu não me engano? Não, Japeri e Seropédica. Miguel Pereira saiu no bloco 1. Tá, Seropédica e a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí, Bernardo, você bem explicou que o que poderia ter sido ruim, que foi não ter um vencedor nesse lote 3, na verdade foi um presente para o lote 3. Porque, veja, aqueles que pensaram que esse processo de concessão seria um fracasso, acabou ficando a ver navios, porque foi um sucesso, e agora o lote 3 todo mundo quer pegar, porque é também uma cereja, uma região muito importante. E aí, Bernardo, muitas pessoas estão perguntando, até aqui na live, mas esse investimento todo vai aumentar a minha conta de água. Explica para as pessoas se vai aumentar, se não vai, como é que vai ser isso? Olha só, para deixar todo mundo tranquilo, não vai aumentar a tarifa, tá? O valor da venda de água foi calculado, da venda de água da SEDAI para as distribuidoras, foi calculada já na expectativa e dentro de uma modelagem para que não houvesse esse aumento da conta de água, do ponto de vista, obviamente, relativo, né? Do ponto de vista absoluto, se você passar a consumir mais água, óbvio que aumenta, mas não tem aumento da tarifa de água, tá? Então, esqueça essa história de que vai ter aumento da tarifa. Inclusive, a Agenersa, né, que é um órgão fiscalizador e regulador dos contratos, isso está em contrato, então não é uma coisa que a gente está falando da boca para fora, né, é uma coisa que está em contrato. A Agenersa vai fiscalizar e regular esse contrato de maneira permanente, então vai ter um órgão do governo do Estado em cima desse contrato o tempo todo para impedir eventuais aumentos abusivos, porque não tem, pelo contrato, aumento só pode se dar por reposição inflacionária, então, assim, o que é normal.
Então, assim, esqueça essa história de aumento de tarifa de água. Não haverá aumento de tarifa de água, tá? E onde que vai haver o ganho desses investidores nesse processo? Primeiro, no fim do desperdício da água. Porque, assim, hoje, a expectativa, né, os cálculos feitos são no sentido de que mais 40% do que é produzido de água é desperdiçado nas tubulações velhas, em uma série de gargalos do sistema. Então, já vai ter uma diminuição absurda, porque as empresas interessadas vão fiscalizar, porque cada gota de água que for desperdiçada é um prejuízo pessoal que o concessionário vai ter. E segundo, com o aumento da expansão da rede. Com o aumento da expansão da rede e com o aumento do número de consumidores dentro dessa rede, aí vai realmente haver um aumento da receita dessas concessionárias e, portanto, o aumento a lucratividade desse processo vai se dar através do estancamento do desperdício e do aumento do número de clientes. O que você está colocando, Bernardo, é muito importante para aqueles que estão assistindo. A gente está falando aqui de 40% de desperdício de água. Então, se não bastasse a qualidade da água, que hoje é horrível, ninguém discute isso, e não é horrível pura e simplesmente só por uma gestão ineficiente. A gente tem o Rio Guandu hoje quase que sólido, de tantos dejetos, de tanta contaminação que ele recebe. Então, uma coisa importante é que essa concessão ela vai, inclusive, controlar a qualidade da água quando entra na sua tubulação. Então, chegou a água da SEDAI, a SEDAI continua sendo ali a que capta a água e manda para essas empresas. Para quem não entender bem, vamos imaginar o sistema elétrico. Furnas fornece energia, a Light distribui. Então, a gente ali fez a distribuição. Se vier ruim, ela vai poder cobrar a SEDAI. Olha, SEDAI, a água que está chegando aqui é uma porcaria. Eu não posso cobrar o meu cliente essa água. Agora é o seguinte, eu também não vou te pagar essa água. Então, a gente tem esse ganho também de um aumento de controle de qualidade. E uma coisa, Bernardo, não sei se você concorda comigo, você falou aí que a gente tem um investimento na casa de 2 dígitos de bilhões. Esses 2 dígitos de bilhões vão movimentar o mercado do Rio de Janeiro de uma forma absurda. Imagina o mercado de serviço, de produto no Rio de Janeiro. Hoje, você só vive, basicamente, o Rio de Janeiro vive basicamente das estatais, as estatais públicas, federais, né? E aí Petrobras, Eletrobras, aquelas que já foram estatais e hoje são empresas como a Vale, ou você vive do poder público, seja municipal ou estadual, além de pequenos serviços, como turismo e tudo mais. A gente está falando que é uma nova oportunidade, é um novo mercado vindo para o Rio de Janeiro, que vai movimentar, inclusive, muitas empresas criando empregos diretos pela própria empresa de concessão, mas também indiretos, não é isso, Bernardo? Não há a menor dúvida quanto a isso, deputado. E vou um pouco mais... Mas antes de falar sobre isso, eu só queria aqui também fazer uma correção, já que a gente falou sobre a questão das 2 cidades do Bloco 3. As 2 cidades são Itaguaí e Paracambi. Eu fiz questão de dar uma olhada aqui e fazer essa correção para a gente não criar dúvida na cabeça aqui das pessoas, né? E aí a gente está falando aqui do impacto gigantesco para a população em geral. A gente está falando de milhares e milhares de empregos sendo gerados. A gente está falando de um impacto de 30 bilhões em investimento no estado do Rio de Janeiro como um todo. E aí, às vezes, eu fico até um pouco pasmo, para ser sincero, quando eu vejo certos sindicatos pelegos gritando que vai haver um corte de 4 mil vagas de trabalhadores da SEDAI. Trabalhadores que hoje estão na SEDAI e que eventualmente forem desligados da SEDAI, eles vão ter outras 2 empresas no setor demandando mão de obra especializada e treinada,
vai ter concorrência no setor, ou seja, o empregado da SEDAI ele vai ser disputado pela AEGEA, disputado pela Iguar, disputado pela empresa que vier a comprar, né, o direito de outorga do Bloco 3, então vai haver uma concorrência no setor por essa mão de obra especializada. A tendência, na verdade, é de um aumento exponencial nos salários do setor. Então, as pessoas que eventualmente estão na SEDAI hoje, daqui a pouco, elas vão querer sair da SEDAI, porque elas vão estar recebendo 2, 3 vezes mais uma oferta de salário 3 vezes maior em outra empresa, porque vai haver concorrência dentro do setor, concorrência que hoje não tinha. Então, vai haver uma concorrência por essa mão de obra. Então, assim, eu quero deixar muito claro para todos os empregados da SEDAI que hoje estão preocupados com o futuro, eu vou deixar muito claro uma coisa. Na verdade, vocês vão ter que se preocupar em como vocês vão investir o dinheiro extra que vocês vão passar a ganhar na melhoria do salário de vocês. Porque vão ser novas empresas disputando a sua mão de obra especializada. A tendência só de aumento de ganho para o empregado, que hoje trabalha no setor, aumento no número de vagas diretas e indiretas, aumento no investimento geral no Rio de Janeiro e um novo processo de expansão de um mercado que certamente vai enriquecer o estado do Rio de Janeiro como um todo. Fernando, tu acha que a gente está recebendo aqui muitas perguntas, né? Assim, até perguntas que são inerentes a problemas da SEDAI, né? Como, por exemplo, aqui a Romarinho está dizendo, as contas de água e esgoto têm vindo para 2 meses à frente. Nunca ficou claro o motivo. Como isso será resolvido? Então, na verdade, o que as pessoas talvez percebam hoje, né, essa dificuldade de cobrança da SEDAI, se deve, cobrança do consumo, né, se deve a uma estrutura arcaica de conseguir medir o uso das próprias pessoas. Então, assim, a gente tem uma estrutura arcaica, a gente tem uma perda de 40%, a gente tem casas que hoje não pagam a conta, ou sequer são cobradas, e isso se deve por diversos fatores. A gente acredita que com as prefeituras, inclusive, que vão ter ganhos também, porque a prefeitura ganha um percentual ali na cada conta de água, ela vai também poder ajudar o poder a concessionária a acabar com essas ligações clandestinas e poder cobrar. E aí, se a gente está discutindo tarifas sociais, que vão ser um valor baixinho e tal, não tem problema. O importante é que a gente acabe com esse número absurdo de pessoas que não pagam, essa perda. Aliás, eu não consigo imaginar em qualquer mercado, Bernardo. Se a gente tiver um restaurante, tu imagina você perder 40% da comida que você faz ou que você compra ali na distribuição. É absurdo, você vai falir, né? Então, essas erros de gestão, né, ineficiências na gestão, eu acho que esse é o grande ganho, né? Porque se a coisa bem feita e bem gerida vai acabar tendo aí um ganho só na gestão do ativo, né? E antes de eu falar um pouco sobre isso, só quero pedir desculpa para as pessoas se a minha voz falhar um pouco, que eu tive uma faringite horrorosa esse fim de semana. Fiquem tranquilos, não é Covid, fiz o teste hoje de manhã. Mas talvez eu esteja um pouco com a minha palhada por conta disso. Então, dentro dos estudos de economia comportamental, isso que você trabalhou, Alexandre, é o que a gente chama da diferença entre a lógica da verba e a lógica do lucro. A lógica da verba, né, que é a lógica que normalmente os governos trabalham, é o seguinte: olha, se a gente tem um serviço ruim, né, vai haver uma demanda política para que esse serviço melhore. Então, você vai ter, com o aumento dessa pressão política, um esforço do governo injetando mais dinheiro ali, e no final das contas, o gestor ineficiente da verba vai ter mais dinheiro injetado. Então, veja que há um estímulo
natural dentro do setor público, dentro da lógica da verba, para quanto pior o serviço, mais dinheiro é injetado ali. E a gente vê isso de maneira muito clara nessa questão do saneamento, né? A SEDAI efetivamente não entrega um serviço que é satisfatório para a população. O que se vê toda eleição? Né? A população falando, tem que botar mais dinheiro na SEDAI, tem que botar mais dinheiro na SEDAI. Aí o que acontece? Bota-se mais dinheiro na SEDAI, estimula-se cada vez mais ao serviço ser pior. Quanto pior o serviço, mais as pessoas pedem mais dinheiro ali, e aí você entra, na verdade, nesse círculo vicioso de quanto mais dinheiro, pior o serviço, quanto pior o serviço, mais dinheiro é exigido, e aí você tem um incentivo à piora do serviço. Já no serviço privado, não. A lógica do lucro é uma lógica inversa. O consumidor ele só bota dinheiro ali se o serviço for bom ou barato. Na melhor das hipóteses, se ele for bom e barato. Aí ele escolhe aquele serviço em detrimento de outro serviço. Então, a lógica do lucro exige que você tenha processos eficientes de entrega do determinado produto ou serviço do bem da vida. Então, o que a gente está tentando fazer, na verdade, é o seguinte, é trazer essa lógica do lucro que gera certos benefícios de eficiência ao longo do sistema para dentro daquilo que normalmente é praticado no serviço público. E é exatamente esse o caso, né? Nós estamos pegando uma área que, historicamente, é feita de maneira deficitária e deficiente no Rio de Janeiro e trazendo para esse setor elementos de mercado para gerar eficiência, e ao se gerar a eficiência, vai se gerar um melhor resultado para o concessionário e para o consumidor. Beleza. Bernardo, para a gente encerrar esse bloco com relação à questão dessa concessão, uma coisa que eu acho importante, aí você pode explicar para a gente, como é que está o cronograma de início dessa nova operação? Isso acontece ainda esse ano que vem? Como é que está o cronograma? Sim. A expectativa de assinatura do contrato é para o meio do mês que vem, tá? Tem mais alguns ajustes jurídicos que são naturais. Lá para o meio do mês que vem, a gente já deve estar com esses contratos assinados. Aí vai ter um tempo de transição que deve ir até maio do ano que vem. E aí, a partir de maio do ano que vem, ocorre a gestão já total das concessionárias, já numa nova realidade. Se Deus quiser, uma realidade redentora para a população do Rio de Janeiro, uma realidade em que as pessoas vão efetivamente ter acesso ao saneamento. Então, a ideia é assinatura no mês que vem. A partir da assinatura entra o processo de transição até maio do ano que vem. Maio do ano que vem, as concessionárias passam a atuar de maneira total, mas sempre com a observação e a fiscalização e a regulamentação do governo do Estado através da Genersa e do controle da questão da qualidade da água e dos processos de distribuição da água pelo IRM. Show de bola, Bernardo. Inclusive, a gente espera que com esse novo modelo, né, da distribuição, isso venha também ajudar muito na questão da poluição das nossas lagoas e também da Baía de Guanabara, que é algo que a gente precisa, de forma urgente, tratar. A poluição desses locais significa nova renda aos moradores locais, turismo ecológico, enfim, atividades esportivas. É o que a gente espera com esse avanço, né, que nós fizemos agora na questão do saneamento. Alexandre, tenho que dizer sobre isso o seguinte. Chame-me de maluco, mas em conjunto com outro projeto que vai sair no IRM daqui a alguns meses, que envolve resolver o problema dos resíduos sólidos na região metropolitana do Rio de Janeiro, isso congregado com a questão do saneamento, a princípio esse projeto também já resolveu, nós estamos falando aí que num processo de 6 a 10 anos nós podemos estar assistindo à recuperação real e completa da Baía de Guanabara.
Então, a gente está dizendo o seguinte, que ao contrário de outros momentos, de outras políticas públicas que focaram na recuperação, que trabalharam a recuperação da Baía de Guanabara, no foco das consequências do problema, né? O esgoto já lá na Baía de Guanabara, o lixo já lá na Baía de Guanabara, então vamos tratar aquilo ali. Isso é trabalhar a consequência. Agora, quando você trabalha a causa, que é impedir o esgoto de chegar na Bahia e impedir o lixo de chegar na Bahia, aí você tem um projeto real de sustentabilidade. Você está resolvendo a causa do problema e não tratando a consequência. O que nós estamos fazendo aqui pela primeira vez, governo Cláudio Castro, Instituto Rio Metrópole, região metropolitana do Rio de Janeiro, é trabalhar as causas da poluição da Baía de Guanabara. E a partir do momento em que você trabalhar as causas e resolver as causas, a própria Bahia, ela se limpa. A cada 3 anos, 50% da água da Baía de Guanabara é renovada. Então, quando a gente acaba com esse crime que é a poluição da Baía de Guanabara via esgoto e via resíduos sólidos, nós damos à natureza o direito dela respirar e se reciclar e se reinventar por si mesma. E aí, obviamente, que num segundo momento, tendo resolvido o problema das causas, nós vamos atuar também buscando políticas públicas para atuar na limpeza, que é a consequência. Mas o que a gente está fazendo hoje é criar a sustentabilidade real. Não é a sustentabilidade do discursinho fácil da esquerda, não. É a sustentabilidade pensada a partir de um modelo econômico de sustentabilidade. Olha, como é que a gente cria sustentabilidade para a natureza para fazer com que a Baía de Guanabara seja reinventada e resgatada? É acabando com a falta de saneamento, gerando um modelo de negócios que gere sustentabilidade a esse tratamento de saneamento. Legal. Como é que a gente resolve o problema do resíduo sólido? É criando todo um sistema de modelo de negócios que possibilite que sejam tratados todos os resíduos sólidos que não parem na Baía de Guanabara. Então, a gente está falando de sustentabilidade real. A gente está falando de resgate da natureza a partir de elementos de racionalidade e não de expectativa, de discurso fácil, de passionalidade. Temos que salvar a Bahia, mas ninguém traz um programa concreto de resolução. Vamos salvar a Bahia impedindo, sei lá, alguém de jogar óleo. Não, mas como você impede? Você tem que ter um projeto que efetivamente que tenha base econômica para se fazer esse resgate. É assim que você tem que trabalhar no setor público, com racionalidade. E é o que estamos fazendo aqui. Sustentabilidade com pés no chão, e, através de políticas liberais, chegar à resolução de problemas sociais. É isso que a gente está querendo fazer aqui. Nós estamos fazendo, e com a ajuda sempre dos nossos parceiros, dos deputados aliados na Alerj, como você, do nosso governador Cláudio Castro, grande líder nesse processo, estamos, sem dúvida, apresentando um projeto concreto com começo, meio e fim. E isso é o que vai fazer efetivamente o legado para as nossas próximas gerações. É isso, Bernardo. Eu acho que ficou bem difundido aí informações importantes para quem está acompanhando aqui a nossa live. Ela fica também online depois, durante a semana, e as pessoas vão entendendo. Eu queria contribuir, né? Aliás, pegar carona na sua fala e parabenizar o governador Cláudio Castro, porque foi importantíssimo. E aí, o governador Cláudio Castro e a sua equipe, além do Instituto Rio Metrópole, claro, mas o seu chefe de gabinete, Rodrigo Abel, e também o seu secretário da Casa Civil, Nicola Mittioni, que foram importantíssimos. Muitas vezes, não só o mercado, mas dentro do setor público, não acreditavam que ia sair essa questão da concessão. Não acreditavam. Existiam muitos entraves, forças políticas, forças de setores sindicalistas, como o Bernardo bem disse, e desde o início, quando o Cláudio assume ainda como interino, ele diz que isso é uma prioridade e que ele não abriria mão de fazer isso. Então, agradecer também ao governo federal
e aí o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, que acreditaram também nisso. A concessão não é só o ganho financeiro que a gente está falando, a concessão ela traz novamente credibilidade ao Brasil no cenário internacional. De empresas poderem participar, óbvio que essas empresas que ganharam, muitas não têm só recursos do Brasil, são recursos do mundo inteiro. Uhum. Então, quando uma empresa faz um aporte de 7, 8, 9 bilhões, ela diz o seguinte: eu acredito no Brasil, eu acredito no processo e acredito que isso vai dar certo. Bernardo, agora a gente vai entrar num tema que é o tema de futebol, né? Vamos falar um pouquinho de tema. Vou só rodar a vinheta e vamos falar de futebol. Bom, voltamos aqui. Sabe que essa é uma das partes, Bernardo, que eu mais gosto, né? Até porque eu mais gosto? Porque, como você sabe, eu sou torcedor do Flamengo e ultimamente, talvez nos últimos 3 anos, né? Eu não me lembro de tristezas contínuas, né? A gente se aborrece um pouquinho ali, mas a gente consegue seguir. Diferente de você, né? Então explica um pouquinho aí como é que está esse coração alvinegro. Olha só, meu caro, poxa, você vê, a gente gosta do amigo. A gente, tá sempre junto do amigo. A gente faz questão de ir no canal do amigo. A gente dá uma moral pro amigo. A gente gasta tempo para ver, prestigiar o amigo politicamente. Aí o amigo dá essa facada no nosso coração. Entendeu? Assim, eu quero primeiro deixar claro, né, esse comentário inicial, porque eu acho horrível. Beleza? Bem, isso posto, o que eu posso dizer acerca do meu querido Botafogo, né? Bem, você sabe que eu sou membro do Conselho Deliberativo do Botafogo, né? Eleito pela oposição. Eu não fui da última gestão e nessa última eleição, que foi no fim do ano passado, eu me manifestei sempre contrário à chapa que acabou vencendo, que é uma chapa que veio de dentro, basicamente, do departamento de futebol do clube, que foi o departamento de futebol que levou o clube para a segunda divisão. A outra chapa, da qual não participei, veio da diretoria social que estava tocando o clube, que também levou o clube para a segunda divisão. Então, a minha chapa era uma chapa independente das chapas que estavam ali tocando o clube, né, cada um do seu quadrado. E nós propusemos um Botafogo diferente, mas, infelizmente, o corpo social decidiu que a galera do departamento de futebol, que jogou o Botafogo para a segunda divisão, merecia 4 anos à frente da gestão do clube. Então, cabe a mim, enquanto conselheiro eleito, fiscalizar o trabalho dessa nova diretoria, e estou fazendo, né, mesmo com todas as dificuldades que a pandemia tem imposto à gestão ordinária do Conselho Deliberativo, já que as reuniões do Conselho Deliberativo têm sido todas, até o momento, virtuais, né? E aí, quando a sessão é virtual, a mesa pode sempre apertar um botãozinho e tirar a nossa fala, e a gente, como está em casa, não consegue mesmo ser ouvido, né? Isso, infelizmente, tem sido uma questão recorrente no conselho do clube. E estou muito preocupado porque o clube Botafogo alcançou agora mais de 1 bilhão de dívida, né? Por uma receita que, no melhor momento do Botafogo, foi de 210 milhões no ano de 2017. Mas eu vou dizer que, pelo menos na época que eu fui vice-presidente de finanças do clube, a média estava rolando em 170, 180 milhões de reais ano. Eu fui vice-presidente de finanças do Botafogo em 2015 e 2016. Esses foram os únicos 2 anos, nos últimos 30 anos de Botafogo, o Botafogo rodou no azul. O Botafogo, em 30 anos, rodou 2 vezes no azul. Os 2 anos em que eu fui vice-presidente de finanças do clube. Então,
Eu posso dizer que eu fui um dirigente do Botafogo que não machucou o clube, muito pelo contrário, honrou as tradições desse clube que é gigante e que está sendo apequenado por pessoas pequenas. E eu posso dizer o seguinte, nessa época, né, nós conseguimos reduzir a dívida do Botafogo em 125 milhões de reais no total, em 2 anos. O Botafogo teve resultados esportivos importantes, né? Fomos campeões da segunda divisão, a gente pegou o clube na segunda divisão, fomos campeões da segunda divisão. Quero ver agora, porque com esse time aí tá mais tendente para a Série C do que para voltar para a Série A. Depois, né, classificamos o time para Libertadores, ganhamos estadual também, em suma. Teve resultado esportivo, né? No Remo, ganhando títulos que não se ganhava há muito tempo e tal. Então, assim, eu já vi o Botafogo ser grande, eu já vi o Botafogo ser médio, mas o Botafogo apequenado igual a esse, realmente não me lembro. E sinto que, a não ser que se tome uma medida radical em relação à gestão do clube, o Botafogo vai perder o bonde da história e tem que haver realmente uma reformulação geral, inclusive deve-se aventar a possibilidade de uma falência do Botafogo e reconstrução do clube do zero, né? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser posta na mesa, tem que ser estudada. O Conselho Deliberativo do clube se recusa a estudar isso, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro ali, né? Eu não vejo outra explicação. E aí, como ninguém quer perder a mamatinha, ninguém quer sentar para conversar sobre uma solução real e definitiva para o Botafogo voltar a ser grande. As pessoas vão parasitar o Botafogo até a sua morte, e aí não vai ter Botafogo de legado para as próximas gerações, para os meus filhos e para os filhos dos botafoguenses, inclusive dos parasitas, né? Os parasitas estão matando o legado que eles deveriam deixar para os filhos deles. Então, assim, falo isso com muita dor, mas ao mesmo tempo com muita paixão, e vamos aguardar os próximos resultados aí, porque a tendência por esse futebol que tem sido jogado aí não é nada boa. Em 2015, quando a gente assumiu o Botafogo, o clube tinha o mesmo problema de dívida. No estadual, fomos vice-campeões em 2015, mostrando futebol, mostrando cara, né, mostrando uma proposta de jogo, mostrando bons talentos que vieram a trazer o resultado do Campeonato Brasileiro da segunda divisão de 2015. A gente via no estadual uma proposta de jogo, uma proposta de time e bons talentos. Nesse momento, terra arrasada. Ô, Bernardo, tu tá falando uma coisa importante. A gente, aqui no futebol do Rio, o futebol do Rio, se a gente for lembrar há pouco tempo, né, a gente era pau a pau com o futebol de São Paulo. A gente acabou tendo aí uma falência técnica e uma falência administrativa dos clubes. O Flamengo acabou nessa última década, né? E aí se deve também à gestão Eduardo Bandeira de Mello a botar o dedo na ferida e comprar uma briga muito grande, que é o que acontece hoje no Botafogo, né? Vejo também o Mário Bittencourt passar pela mesma situação no Fluminense. E o Vasco, eu vi até agora a gestão aí que estão fazendo, inclusive vi uma entrevista, se não me engano, do Osório, falando que vai entregar praticamente tudo que o Vasco tem, diminuir em 80% o quadro administrativo e botar todo mundo numa sala de escritório no centro, porque não dá para bancar mais o que se banca em São Januário, né? Então a gente chega à conclusão que, de fato, se o Botafogo não tomar uma atitude muito rápida, e a gente brinca aqui como torcedor, flamenguista, botafoguense, mas tem que ver que a história do Botafogo é gigante. A gente não está falando e aí com todo respeito, né, a clubes, mas o Barreira, o Boa Vista está acabando. Triste, mas paciência. A gente está falando de um clube grande, um clube campeão brasileiro, de um clube que forneceu muitos jogadores à seleção brasileira. Que mais forneceu? Exatamente. De um clube que tem uma tradição muito grande. E aí eu te pergunto o seguinte, o tema do futebol empresa para o Botafogo era o caminho, não era o caminho? Parece que isso deu uma esfriada. Como é que ficou essa situação? Olha só.
Parece que vão apresentar agora, nesse mês, uma nova proposta de clube-empresa. Só que uma proposta de clube-empresa meio enviesada, meio maluca, porque ela parte do pressuposto que, na verdade, você não está transformando o clube em empresa. Você está criando uma SPE, essa SPE vai captar recursos, vai gerir o futebol, o clube vai transferir para essa SPE a marca, o patrimônio esportivo, os jogadores, vai receber uma captação de 500 milhões de reais, não sei como, porque não sei quem é que hoje consegue enxergar racionalidade nesse investimento. Aí supostamente vai ter uma captação de 500 milhões de reais, e com essa captação de 500 milhões de reais, mais ou menos metade vai ser investido em futebol e a outra metade vai servir para amortizar dívida. Amortizar dívida de 1 bi. Então, assim, você tem um processo em que a conta parece não fechar. E um processo de uma SPE de tempo de duração definida, se não me engano são 30 anos, mas a gente só vai saber disso quando isso nos for apresentado. Então, quer dizer, o cara vai investir R$500 milhão no Botafogo e ele tem 30 anos para tentar reaver esse dinheiro. Assim, eu queria entender exatamente como fecha essa conta. Eu sou a favor de uma postura um pouco mais radical. Eu acho que está na hora da gente transformar o Botafogo numa massa falida, vender a sua marca, os seus jogadores e patrimônios para uma empresa. Essa empresa compra isso tudo e vira Botafogo, vira um novo Botafogo, um novo CNPJ. O CNPJ velho, com a venda do patrimônio, da marca do Botafogo, eu imagino, né, minha expectativa é de arrecadação de algo em torno de 350 milhões de reais. Quito o que deve, o que não deve morreu, porque como toda falência acontece, e a nova empresa toca o futebol, toca o novo Botafogo, um Botafogo saneado, 100% saneado. Então, está tentando se chegar num resultado aí meio a meio termo. Não, a gente não vai deixar de existir o Botafogo, mas vai ser uma SPE com tempo de duração definido, com um aporte de recursos maior, mas depois tem que pagar de volta. Se não pagar, o SPE tem direito do patrimônio do Botafogo, em suma. Tem toda a cara de um garrancho, né, com consequências ainda piores que o Botafogo. Mas vamos aguardar a reunião do Conselho Deliberativo, que supostamente vai ser esse mês, onde eles supostamente vão apresentar essa nova modelagem aí. Aí eu volto e falo um pouco mais sobre isso. Bernardo, para finalizar, qual o maior jogador do Botafogo que você viu jogar? Que eu vi jogar? Era assim, obviamente o que me deu mais alegria foi o Túlio, né? Mas, tecnicamente falando, aí eu vou dizer que poucas vezes eu vi um jogador jogar com tanto brilhantismo, tecnicamente falando, quanto o Valber. O Valber, especialmente em 99, quando o Valber... Zagueiro, né? Mas ele jogou no Botafogo também como zagueiro, mas ele voltou em 99 como volante. E ele era o volante do Botafogo naquele campeonato da Copa do Brasil que o Botafogo foi vice-campeão. Poucas vezes eu vi um jogador na sua plenitude técnica jogar do jeito que eu vi o Valber como volante, como camisa 5, jogar naquele campeonato. Ele era completamente estrambelhado da cabeça. Mas que jogadoraço! Se ele não fosse maluco, ele teria sido certamente... Ele foi, né, zagueiro da seleção brasileira. Se eu não me engano, ele estava naquele famoso Brasil e Uruguai de 93, que o Romário fez os 2 gols. Eu acho que ele era o zagueiro titular naquele jogo. Então, assim, ele foi um grande jogador do Brasil, reconhecidamente, mas não era bom da cabeça. E, tecnicamente falando, poucas vezes o cara fazia lançamento de 40 metros de trivela, um negocinho de maluco. E eu via isso de maneira cotidiana, jogo a jogo, seja no Maracanã, seja no Caio Martins. Tecnicamente falando, não vi jogador melhor no Botafogo do que o Valber. E olha, vou dizer para você, estou comparando o Valber com o Seedorf. Tecnicamente, outro jogador acima do nível. Tecnicamente,
eu ponho na mesa mesmo se Valber não foi melhor do que Seedorf. Eu acho que o Valber foi melhor. Final do Campeonato Carioca, Flamengo ou Fluminense? Pô, eu posso torcer pela inundação? Eu acho que isso não vai acontecer porque a drenagem do Maracanã é boa. Pô, não deu. Olha só, brincadeiras de lado, assim, que de fato eu não nutro muita simpatia por nenhum dos dois clubes, né? Talvez eu tenha alguma simpatia pelo Fluminense, pelo fato de ser um clube com ligações com a comunidade italiana do Rio de Janeiro, que é a comunidade a qual eu pertenço. Então, talvez eu nutra alguma simpatia pelo Fluminense por causa dessa questão. Aí eu talvez dissesse que por conta disso, talvez o Fluminense vencer esse campeonato fosse mais legal. Mas, obviamente, que o Flamengo é o franco favorito. Bernardo, queria te agradecer por participar conosco dessa live. Foi um prazer, além, não só por ser meu amigo, mas por ser um cara inteligente, que consegue colocar bem os pensamentos, e acho que a sociedade vai ganhar muito com o que nós fizemos. Eu acho que todos nós fizemos uma história, né? E a gente estamos fazendo, será melhor assim, estamos fazendo uma história bonita no Rio de Janeiro, nesse tema da competição, e você foi peça fundamental nisso. Então, meu muito obrigado, tanto por fazer parte disso, como por essa live, e estou à disposição para você, e dizer que a gente está a cada 15 dias aqui fazendo uma live. Bernardo, obrigado, hein? Meu caro, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigado a todos os que puderam aí gastar um pouquinho do tempo de vocês para ouvir a gente. Um especial agradecimento a toda a minha equipe do IRM, seja os que estejam ouvindo essa live hoje, os que não estejam também, porque sem eles esse trabalho não teria sido feito. Então, eu rendo aqui minhas homenagens a esse grande time que nós montamos em nome da população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Meu irmão, obrigado. Gente, vocês que assistiram, muito obrigado. Fiquem com Deus e daqui a 2 semanas nós voltamos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.